Muito bem, todos com os cintos amarrados na cadeira, vamos começar? Podemos iniciar? Então, vamos lá. Pessoal, então, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Wagner, representante do AGE 2.0 Brasília. Junto comigo aqui estão os demais diretores do nosso capítulo, o Eduardo Nomura, que é quem estava aí nos ajudando agora há pouco, a professora Isabelle Chariglione, João Carlos de Almeida, o Roberto Sábato e a Sheila Pires. Formam a diretoria do AGE aqui em Brasília. E a gente quer dar as boas-vindas a todos os participantes dessa jornada aí super interessante que a gente pretende realizar nesta noite. Mas antes disso, rapidamente, para aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho, a gente vai falar rapidamente aqui sobre o AGE. Foi fundado em 2012, está sediado em São Francisco, no Vale do Silício, e a gente se empenha aí no propósito de acelerar a inovação para enfrentar os maiores desafios e oportunidades do envelhecimento, certo? A nossa comunidade internacional é formada hoje por pessoas com perfis interdisciplinares e intergeracionais, né? Já expandiu para mais de 40 mil inovadores em 31 países. A rede de capítulos é administrada por voluntários, ou seja, nosso trabalho aqui é totalmente voluntário, e que abrange mais de 130 cidades atualmente. Nós já recebemos mais de 700 eventos em todo o mundo, e o nosso objetivo principal aqui é fomentar a inovação com soluções para longevidade e envelhecimento no Brasil. Então, é com muita alegria que a gente realiza esse evento hoje, em atendimento à demanda do público participante das nossas atividades aqui do AGE em Brasília, que solicitou que a gente abordasse questões como mobilidade, habitação, saúde, dentre outros temas da nossa cidade. O último evento nosso, a gente fez um evento sobre saúde mental, um evento muito rico, aí, capitaneado aí pela professora Isabelle, e também com um representante, um palestrante do Rio de Janeiro, que a gente fez um evento conjunto. Professor, como é que era o nome do professor, Isabelle, que eu não me lembro agora? Bom, agora, depois a professor gente Ivan, né, da SBGG Rio de Janeiro. Isso, ótimo, obrigado. Então, no dia 8 de novembro, agora também, a gente comemorou, foi o dia do urbanismo, né? E, em homenagem também aos profissionais que atuam nesse segmento, que busca deixar as nossas cidades, os nossos lares mais agradáveis, humanizados em prol da qualidade de vida, é que a gente decidiu por realizar esse evento aqui hoje. Tá? Estão presentes aqui conosco a professora Isolda, que a gente estava conversando agora há pouco com ela. A professora Isolda é graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco, tem mestrado em Psicologia também pela Universidade da Paraíba, PhD em Psicologia do Desenvolvimento pela Michigan State University, nos Estados Unidos, por pós-doutorado na Carl von Ossietzky, se é que eu pronunciei certo aqui, professora, depois a senhora me corrige, no Universität Oldenburg, na Alemanha, no Children's Environment Research Center da cidade de Universidade de Nova York, né? E atualmente a professora é pesquisadora e colaboradora sênior do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. É um belíssimo currículo, fantástico, e hoje a gente vai aprender muito com a professora. O Antônio, que é o nosso segundo convidado, ele é gerente institucional do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Assim como a gente, o Antônio também foi embaixador do AGE 2.0 São Paulo, ele foi uma das pessoas que implementou o AGE também na cidade de São Paulo, sabe aí do trabalho que o AGE tem, a importância desse trabalho, na inovação. Antônio é bacharel em psicologia, colega de profissão aí da professora, né, em termos de formação, é especialista em geriatria e gerontologia pela Universidade do Rio de Janeiro, estadual,
em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Então, sejam bem-vindos todos dois. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. E também gostaria de pedir desculpas a todos pela ausência do André Gomide, que queria abordar a questão das Smart Cities nesta noite, mas, infelizmente, por motivos de saúde, ele não pode estar conosco aqui hoje. O André se recupera, está se recuperando bem, mas precisa estar afastado nesse momento em descanso, né? Então, estimamos a melhora do André, vou mandar um abraço para ele, pronto restabelecimento, para que em breve ele esteja conosco em outra oportunidade, em outro evento aqui com a gente. Queria registrar também que todos que tiverem interesse, quiserem fazer perguntas ao longo do evento, podem registrar suas perguntas no nosso chat, tá bom? A gente vai acompanhar todas essas perguntas lá e vamos tentar, na medida do possível, abranger o máximo possível aí atender a todos, né? Queria pedir desculpa inicialmente pelo nosso atraso, mas a gente vai tentar compensar, estica um pouquinho aí depois do horário, se for necessário, não tem problema não. O importante é que a gente aproveite o máximo possível o nosso evento. Bom, então eu gostaria de iniciar passando a palavra para a professora Isolda Günther. Boa noite, professora. Eu soube aqui que a senhora participou de uma pesquisa importante envolvendo o envelhecimento na cidade, e uma das cidades pesquisadas me parece que foi a nossa cidade, em Brasília, né? Então, queria convidar a senhora para iniciar a sua apresentação, a sua fala, e a gente vai interagindo aqui e junto com os demais participantes. Seja bem-vinda, a palavra está com a senhora, professora. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecendo a todos os que fazem parte dessa organização. Vou falar um pouco sobre envelhecer na cidade, em relação à pesquisa que nós realizamos. Eu vou passar, então, a segunda lâmina. Eu queria, antes de tudo, mostrar o respeito pelos mais de 150 mil idosos que faleceram em consequência do coronavírus, a solidariedade às famílias e, ao mesmo tempo, uma homenagem a todos esses profissionais da saúde que fazem todo o esforço para lutar contra esse inimigo virulento, né? Então, nós vamos falar de envelhecimento. Falando em envelhecimento, vamos falando em curso de vida. Então, essa é a terceira lâmina. Não sei como é que está essa conexão aí. Está passando? Está passando bem, está funcionando bem. Então, nós vemos, isso é um quadro de 1880, de um pintor desconhecido, que retrata muito bem, não é, o envelhecimento, toda essa curva. Claro que, quando ele fez, o conceito era de que, depois da idade adulta, havia um declínio. E essa ideia mudou. Nos últimos 20 anos, falava-se muito em envelhecimento ativo, envelhecimento bem-sucedido, por conta do aumento da longevidade, que foi possibilitado por conta dos avanços na área médica, na nutrição, exercício físico e tudo isso. Então, era toda uma população que estava vivendo a melhor idade e, de repente, com a pandemia, passou a ser população de risco. E essa população de risco, eles foram os primeiros a perder o emprego, a não conseguir outro emprego. Essa situação está muito difícil, uma vez que 35% dos lares brasileiros são mantidos com salário de idosos do SUS, da aposentadoria, não é? Então, antes de falar sobre envelhecimento em cidades, eu gostaria de apresentar esse desenho. O desenho universal significa o seguinte: todo o ambiente que é construído, ele devia ser de uma maneira acessível, compreensível e utilizável por todas as pessoas, independente de tamanho, de idade, de faixa etária. Então, um ambiente deveria ser acessível para todos, né?
E aí nós vemos o seguinte, quando nascemos, somos dependentes, a maioria das vezes careca, e no envelhecimento nós ficamos carecas e dependentes também. Então, eu vou falar um pouco sobre a pesquisa e eu queria mostrar o seguinte, dos efeitos do envelhecimento, ele pode trazer uma lentificação no comportamento cognitivo, na motricidade, na linguagem, e eu estou percebendo no meu envelhecimento uma lentificação em relação à linguagem. A motricidade não, a palavra vem, a imagem da palavra vem, mas como dizia Augusto dos Anjos, o mulamo da língua, muitas vezes a palavra não é articulada. Então, vocês vão notar isso, e vocês vão notar em pessoas da minha faixa etária, né? Então, a pesquisa, que eu estou, inclusive, com a camiseta aqui, não sei se fica visível, projetando lugares com idosos rumo às comunidades amigas do envelhecimento. O objetivo dessa pesquisa, e a pergunta central, foi como as comunidades podem ser projetadas para atender às necessidades dos idosos. Então, o ponto de partida foi exatamente isso que nós já falamos, esse aumento da população, o envelhecimento da população e a urbanização. E no caso de Brasília, as pessoas vêm para Brasília, porque aqui tem emprego, mas dependendo da classe social, da situação econômica, moram a 2 horas do emprego, tem muitas vezes de passar 2 horas pela manhã, 2 horas atrás no ônibus, e foram as primeiras pessoas que perderam os empregos. Então, esse processo de envelhecimento é um processo multidimensional, e o que nós queremos com essa pesquisa, o objetivo também era suporte a essa população idosa. Ela, então, teve como ponto de vista teórico, foi apoiado no campo interdisciplinar dos estudos sobre as relações pessoa-ambiente, essa inter-relação, e ancorado nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, aquele Guia Global, Cidade Amiga do Idoso, todo um conceito que foi desenvolvido por um brasileiro, o Dr. Alexandre Kalash, que passou durante 25 anos como presidente dessa parte da Organização Mundial da Saúde para o Envelhecimento. Então, tem o Guia Global da Cidade Amiga do Idoso e o Envelhecimento Ativo. Então, essa pesquisa ela foi financiada pela Economic and Social Research Center da Universidade do Reino Unido, envolveu 3 cidades no Reino Unido e 3 cidades no Brasil. As cidades no Brasil foram Pelotas, uma vez que a coordenadora é uma arquiteta e urbanista da Universidade Federal de Pelotas, a professora Adriana Portela, e o coordenador da Inglaterra era um geógrafo, o Ryan Woolrich. No Brasil, então, foram 3 cidades, Brasília, Pelotas e Belo Horizonte. Em Brasília, nós iniciamos com 3 pesquisadoras, eu era a coordenadora, e 2 assistentes de pesquisa, era uma aluna que hoje é doutora, é a Deise da Silva Albuquerque, e Fernanda Goulart. Fernanda acabou o mestrado, foi para São Paulo, então veio trabalhar conosco Natália Davi Clavidianos. Então, um dos objetivos dessa pesquisa era ter locais a 9 quilômetros do centro da cidade. Brasília, então, os ingleses queriam muito fazer na quadra modelo 108, 308 Sul. Então, eu imaginei o seguinte, 108, 308, 6 andares, apartamentos com elevador. Então, vamos para a Asa Norte, que também 9 quilômetros do centro, 415, 416, 3 andares sem elevador. E na Granja do Torto, a Vila Wesley Roriz, casas, né?
Então, foram esses 3 locais, a Vila Wesleyan Roriz, na Granja do Torto, a SQN 415 e 416 e a SQS 108 308. Então, o que nós fizemos inicialmente foram entrevistas face a face, depois nós fizemos entrevistas caminhadas, em que o participante, com mais de 60 anos a mais, ele tinha um gravador acoplado no pescoço e um celular, e ele, então, fotografava aqueles locais, os ambientes, enquanto nós caminhávamos, que eram agradáveis ou que não eram agradáveis e que precisavam de ser modificados. Então, depois nós fizemos oficinas participativas, em que nós chamávamos esses idosos, então fazíamos um mapa daquele local e, a partir do ponto de referência da casa em que eles estavam, eles diziam como se locomoviam, qual a mobilidade e quais o que eles gostavam ou não gostavam no ambiente. Então, essas foram oficinas participativas. Aqui vocês, não sei se está bem visível, mas vocês encontram a cidade jovem, Brasília, de 60 anos, mas que muitas vezes vai precisar de botox. Então, são calçadas quebradas. Um participante disse assim: essas são calçadas feitas para derrubar velhinhos, né? Então, aqui vocês encontram todas essas dificuldades que o habitante de Brasília sabe, né? Então, aqui também na Asa Sul, outros bueiros quebrados. São sinais, né, professora, de que a cidade ela está com sinais de envelhecimento bem rápidos, hein, né? Viaduto que cai, né? A gente estava conversando antes, né? Tem vários sinais, né? Várias coisas que precisam ser modificadas. Então, vemos aqui isso. Aqui na Vila Wesleyan Roriz, a situação é muito pior, porque muitas vezes não tem asfalto, a água, por exemplo, quando chove, os bueiros não são eficientes, então a água corre para dentro de casa, então a situação é bem mais dramática. E veja que nós estamos fazendo pesquisa, nesse caso, nos extremos de Brasília, os muito ricos e os muito pobres. Então, numa outra fase, o que nós fizemos, nós convidamos as pessoas, e aí, nesse caso, não eram idosos, na cidade, para fazer exposições interativas do resultado das pesquisas em ambientes públicos. Então, o instrumento era assim, 2 banners em cada localidade dessa, de lona, com 1,20 m por 90 centímetros de largura. Num banner tinha a descrição dos temas que foram encontrados, a categorização de todos o resultado da pesquisa. E no outro eram esses mesmos temas e os participantes, então as pessoas que chegavam até lá, eles colocavam com um post-it verde quando concordavam com aquilo e vermelho quando não concordavam. Então, eles votavam e faziam suas sugestões. Então, aqui nós vemos, por exemplo, na Asa Norte, eu coloquei na 415, no Parque Olhos d'Água, na 416, num ponto de táxi. E os resultados na Asa Norte foram os seguintes: aspectos da segurança, como iluminação, a falta de policiamento, o encaminhamento, a necessidade de encaminhar as pessoas em situação de rua, manutenção das calçadas, a necessidade de atividade de lazer para a população idosa, e muitas vezes falavam de lazer de uma maneira intergeracional e reivindicação de melhorias locais. Na Asa Sul, eu coloquei essas lonas naquela banca de revista cultural, que é a primeira banca de revista de Brasília, do seu Lorival, e na banca de revista da jornalista Conceição de Freitas. Então,
aí tem um exemplo, fotografia e resultados, eles assinalaram, então, a falta de policiamento, a necessidade de atividades culturais, as calçadas quebradas, a situação das pessoas na rua, porque 108 e 308 tem todas as pessoas que ficam aglomeradas ali perto da igrejinha. E alguns prédios que são abandonados lá, eles sugeriam que fossem utilizados por atividades, inclusive para a população idosa. Na Granja do Torto, aí nós temos a fotografia de um neto ajudando ao avô a preencher. Então, aumento de policiamento também, porque eles falavam o seguinte, que antigamente, há pouco tempo, você podia dormir com a chave do carro, dentro do carro, as portas abertas, mas hoje isso não está acontecendo mais. Então, campanha de sensibilização para os moradores que passeiam com cachorros e limpam os dejetos, espaços comunitários e, principalmente, esse mecanismo de drenagem, porque na água da chuva, a chuva entra para dentro de casa. Então, eu queria concluir dizendo que, parafraseando Ortega y Gasset, quando ele diz envelhecer continua sendo o único meio conhecido de viver mais tempo. E, na verdade, com essas pesquisas, o que nós estávamos querendo é tornar a vida do idoso mais suave. Então, muito obrigada. Vamos, então, ver se nós podemos dialogar, responder as questões, esperando por Antônio, né? Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigado, professora. A gente quem agradece. Acho que as imagens, a utilização das imagens, elas ajudam muito, né? A gente vê de forma prática como é que são os sinais da nossa cidade, o que está acontecendo com ela. E parece, às vezes, assim, que a gente vê alguns sinais de um envelhecimento precoce, de fato, né? Uma cidade com 60 anos ainda é muito jovem, mas com problemas relativamente crônicos, né? Com sintomas de cidades que já são mais maduras do que Brasília, né? A falta de manutenção, não é? Exatamente, falta de manutenção. Até alguns anos atrás, a gente viu a queda de um viaduto no eixão, né, que liga as duas asas, a asa sul e a asa norte, né? E no eixinho, exatamente. Na verdade, foi no eixão mesmo, né? Foi ali na Galeria dos Estados, né? E agora, só recentemente, depois de vários anos, é que foi liberado o acesso. Enfim, o próprio trânsito, né? Acho que também essa questão da mobilidade, a senhora também chegou a falar sobre essa questão, mas assim, os pontos principais são essa relação, de fato, né, entre o ambiente, né, e a convivência, né, das pessoas, né, para as pessoas poderem envelhecer nesse ambiente. Então, são calçadas estragadas, você não tem a questão da acessibilidade, fica prejudicada, né, as ruas não têm acesso, enfim, a ausência muitas vezes de vagas para idosos, né, nos estacionamentos públicos. Então, isso acho que é uma pesquisa que ela traz uma contribuição muito prática, esse olhar que foi capturado pelas próprias pessoas, né, que participaram da pesquisa, né, que trouxeram essas imagens. Então, isso foi muito interessante, nos traz aí várias ideias, né, de como a gente pode estar fazendo esse monitoramento no dia a dia, né. E eu acho interessante, o Wagner, se você me permite fazer uma contribuição aí em cima da fala da professora Isolda, porque se você vê ou se observar as respostas, né, dos participantes que, enfim, interagiram com os painéis lá que ela dispôs, né, nos diferentes locais, todos falaram da segurança, né? E além de outros elementos, né? Então, assim, obviamente, a gente sabe que as cidades brasileiras têm uma questão com a segurança pública, isso é indiscutível. Mas, às vezes, com pequenas coisas, você melhora a percepção de segurança, porque, embora a gente saiba que o problema da segurança pública existe,
a percepção muitas vezes é, enfim, muito distorcida, né? Ela sobrevaloriza o problema existente. De novo, não estou negando o problema existente, mas sim dizendo que a questão da percepção é crítico, né? E às vezes com pequenas melhoras, você, por exemplo, como calçadas limpas, coisas que não tem diretamente a ver com a segurança, mas gerando um ambiente um pouco mais amigável, com pequenas melhoras, cuidados que, enfim, que a própria zeladoria da região, do bairro, das quadras, aí no quadro de Brasília, né, pode providenciar, você consegue melhorar essa percepção de segurança, de bem-estar nos espaços e chamar as pessoas, sobretudo as mais idosas, a uma participação mais ativa nos espaços, e aí, né, gerando essa interação, gerando essa movimentação que faz toda a diferença, né? Eu queria só ressaltar isso, assim, o quanto é crítico para a participação dos idosos no dia a dia das cidades, essa percepção de tranquilidade e segurança, porque um pequeno elemento que para uma pessoa, enfim, para um adulto jovem pode ser desprezível, né, do ponto de vista, puxa, isso aqui não faz a menor diferença, isso aqui não me impede a minha circulação, para um idoso pode fazer e pode ser algo que, enfim, né, de novo, que pode ser encaminhado ali pela zeladoria do bairro, da quadra, e melhorar muito a participação e o bem-estar de todos, sobretudo dos idosos. Pode ser restritivo, né? Licença, eu gostaria de acrescentar o seguinte, em relação a superquadras 415 e 416, que as calçadas estavam horríveis, então eu falei com vários síndicos dos blocos, a prefeita da quadra, então ela conseguiu, junto à Câmara Distrital, com um deputado distrital, a verba, e refizeram todas as, por conta dessa pesquisa, refizeram todas as calçadas da Superquadra 415 e 416. Então, dá gosto de ver, principalmente porque o trabalho foi feito com muito boa qualidade. Não é como o calçamento de Brasília, que faz uma semana, na outra já está todo esburacado. Né? Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção, nós falamos com essas pessoas que, em geral, as mais idosas da Granja do Torto, elas não dirigiam. Mas aqui não teve muito esse impacto grande do transporte público, porque eram pessoas que as famílias ou os vizinhos levavam para o médico, levavam para o shopping. Mas se fosse em outra população, mas o transporte público, a mobilidade urbana, então ia ser uma coisa realmente vexatória para uma capital federal. Verdade, concordo plenamente. Mas é importante essa questão que a senhora acabou de registrar, antes de passar para o Antônio, que é um dos pontos que a gente também quer, na sequência, abordar, que é a importância que as pesquisas trazem justamente para motivar uma mudança, uma atitude do setor público, né? Em termos de política pública, alguma ação do Estado com relação a isso. Então, a senhora já trouxe também aí um impacto direto, que foi essa melhoria da condição das calçadas, né? E isso traz um bem-estar para as pessoas no dia a dia. Antes de passar aqui para o Antônio, eu queria fazer um registro aqui da presença da diretoria do colegiado aqui do Aging 2.0 Rio de Janeiro, nossas amigas queridas aqui, a Henriette, a Carminha, a Mônica e a Betty, né? Eu queria mandar um abraço carinhoso aí para todas. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco agora à noite. Em breve vamos fazer outro evento juntos, viu? Antônio, então vou passar a palavra para você, para a gente dar sequência, e depois a gente já temos aqui algumas perguntas, e aí, ao final a gente começa a fazer um debate aí com os participantes, né? Então, vou passar para ti agora para a gente continuar nosso evento. Obrigado, professora, pela apresentação. Antônio, contigo. Perfeito. Obrigado, então, pelo convite, Wagner e demais colegas aí do Aging Brasília. Parabenizo aí mais uma vez o esforço de tocar adiante essa iniciativa que, de fato, é muito, enfim, tem muito a contribuir, né, para esse movimento todo de a gente girar a sociedade
mais amigáveis a pessoas de todas as idades, o que faz bem a todos e não só aos idosos, né? Bom, o Wagner já fez uma pequena apresentação minha, né? Então, só rapidamente, eu sou psicólogo de formação, depois fiz pós em geriatria e gerontologia, sou do Rio de Janeiro, mas morei uns anos em São Paulo, e foi em São Paulo que eu tive essa oportunidade de, como ele falou também, de me envolver com o aging, e dessa iniciativa com o aging é que surgiu essa entrada nessa organização onde eu trabalho já há 5 anos, que é o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Rapidamente sobre o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Nós somos uma organização, estamos debaixo de um guarda-chuva empresarial, que é o Grupo Mongeral Aegon, um grupo de serviços financeiros, e a gente, enfim, como grupo de serviços financeiros, atuando na área de seguro de vida, previdência, enfim, investimentos, né, a questão da longevidade, da expectativa de vida, né, que está em curso, as mudanças que estão em curso relacionadas a esses fatos, então tem diretamente a ver com o negócio, né, com o negócio das empresas, a seguradora, enfim, a empresa de investimentos, etc. Então, foi por isso, né, e com base no conhecimento acumulado, né, dessas empresas, e também em parceria com a Aegon, né, que é uma sócia internacional aí, que tem institutos, né, organizações apoiadas por ela em alguns países, que geram esse conhecimento sobre a longevidade, sobre os efeitos que a longevidade estão tendo nesses diferentes países. Foi criado o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon em 2016, então estão em 4 anos aí já nessa trajetória, com o propósito de fazer ações, de desenvolver projetos, para colaborar com uma preparação para uma vida mais longa e com mais qualidade de vida, né? Seja pensando como público interlocutor os indivíduos, né, as pessoas, né, nós, cada um de nós individualmente, mas seja a sociedade, seja o setor público. Vou falar um pouquinho aqui disso também ao longo da minha fala, dessa interação que a gente teve com o setor público e o setor privado também. Uma das ações que nós fizemos né, dentro aí desse escopo é o desenvolvimento dessa pesquisa, né, o convite aí do Aging 2.0 Brasília foi para que eu compartilhasse um pouquinho de um trabalho, desse trabalho em particular, que se chama Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, tá? Vamos encurtar aqui esse nome comprido para IDL. Tá? Então, o que é o IDL? Que trabalho é esse IDL? Esse trabalho é uma pesquisa, né, que foi originalmente desenvolvida por nós, do Instituto de Longevidade, em parceria com um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, pesquisador chamado Wesley Mendes da Silva, ele é da Escola de Instituto de Finanças. E como é que vocês vão se perguntar, né? Mas, poxa, cara de finanças, o que ele tem a ver com cidade? Ele é um sujeito que tem muito interesse em métricas de bem-estar. Como é que a gente avalia quantitativamente o bem-estar? Então, foi por isso que a gente foi bater na porta dele com a seguinte pergunta: como é que a gente mede o bem-estar nas cidades, né? Então, esse é o nosso pano de fundo. Essa pesquisa, então, ela foi original. A gente está na 2ª edição, agora em 2020 a gente lançou, recentemente, inclusive, não tem nem um mês, a 2ª edição dessa pesquisa. A primeira foi em 2017, e a gente, nessa primeira edição, nós avaliamos 498 cidades brasileiras, e agora, na 2ª, nós avaliamos 876 cidades brasileiras. Então, a gente aumentou o escopo de cidades. Se a gente comparar, né, com o total de municípios brasileiros, que são mais de, sei lá, 5.700, perdão, a gente tem aí algo um pouquinho mais do que 10%, mas nesses 876 municípios vivem quase 70% da população brasileira. Ou seja, então a gente está olhando para um escopo pequeno de cidades, frente ao total, mas bastante representativo com relação, né, à totalidade da população. E o nosso objetivo com essa pesquisa em particular foi exatamente o que eu falei, né? A gente quer medir o nível de bem-estar, né, com uma atenção especial ao fato de que a gente está vivendo cada vez mais e envelhecendo, né? E com base nisso, como, né, nossa ação principal foi criar essa mensuração, foi essa metodologia que foi desenvolvida em parceria com esse pesquisador que eu citei. E a finalidade última, né, é empoderar os gestores públicos,
empoderar os cidadãos, empoderar os empreendedores, né? Eu sei que o Aging tem um foco grande em conversar, em sensibilizar pessoas para empreender, para desenvolver negócios que solucionem necessidades reais de idosos, né? Então, o IDL atende todos esses públicos, aos gestores públicos, aos cidadãos que querem cobrar por melhorias, muito em linha com o que a professora Isolda falou, e com os empreendedores também, que podem identificar as necessidades das cidades, né, por meio do IDL. Muito bem. Assim, como acho que é muito do que a motivação por trás, né, dessa pesquisa, né, e do racional dessa pesquisa, né, nesses termos que eu estou descrevendo a vocês, está um pouco, aliás, está muito, né, associado também à pesquisa que a professora Isolda fez. Né? No fundo, né, longevidade, envelhecimento e urbanização estão positivamente correlacionados. Há inúmeras evidências, inúmeros estudos que mostram que onde em áreas urbanas as pessoas tendem a viver mais tempo, porque nessas áreas urbanas se adensa a geração de riqueza, se adensa a ofertas de serviços em maior quantidade, qualidade e variedade. Isso tem um efeito na longevidade, e a longevidade tem um efeito no estilo de vida das pessoas, que leva ao envelhecimento. As mulheres passam a ter mais escolaridade, passam a ter menos filhos, as famílias mudam as suas estruturas e a gente passa a envelhecer. Tá? Então, esse é o racional por trás do IDL. Como é que a gente faz? Como é que isso é feito? Né? Então, dito que o objetivo é esse, o que nós fazemos é o seguinte: a gente coleta indicadores públicos, tá? A gente vai atrás de dados que estão disponíveis em fontes como IBGE, DataSUS, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, enfim. Recolhe, para essa segunda edição, a gente trabalhou com 50 indicadores públicos. Alguns, nem todos desses 50, têm foco específico em aspectos diretamente relacionados ao cotidiano do idoso, mas nem todos, porque, vejam, o IDL não é um índice que ele dialoga com a questão do idoso, mas ele, na verdade, dialoga também com a questão da longevidade, né? Com o fato de que as populações estão vivendo mais e enfim, e viverão mais, e que, na verdade, que essa qualidade que a gente quer alcançar, né, essa qualidade de vida, esse bem-estar, esse melhor viver, né, a partir dos 60, não é construído só quando se está aos 60, pelo contrário, começa a se construir muito antes. Então, tem uma composição aí nesses indicadores entre um olhar específico à realidade de idosos, coisas que dizem especificamente ao cotidiano de idosos, outros não. Mas que tipo de aspecto a gente avalia? Então, a gente avalia, nesses 50 indicadores, a gente avalia a oferta de serviços urbanos, públicos e privados variados, a riqueza gerada no município, o capital humano disponível no município para prestação de serviço, etc. Daí a gente trata esses dados, vou contar um pouquinho aqui do método, tá? Para vocês entenderem, depois eu vou abrir aqui algumas imagens que eu acho que vai facilitar vocês entenderem, mas o visual vai suportar, mas antes disso, uma rápida descrição do método. Então, a gente coleta esses dados, trata esses dados, né? Joga aí umas equações lá, o professor Wesley é o nosso braço, a nossa mente técnica por trás desse procedimento, e esses dados, eles viram uma pontuação, né? A gente condensa essas diferentes informações em scores, né? Na verdade, antes disso, a gente associa os 50 indicadores a 7 áreas de análise, né? Essas áreas de análise são campos que a gente avalia nas cidades. Então, o bem-estar, finanças, habitação, cultura e engajamento, educação e trabalho, cuidados de saúde, que é a oferta de serviços médicos. São 7 áreas, onde esses 50 indicadores são distribuídos nessas 7 áreas, e aí essas 7 áreas ganham, por meio lá da metodologia, né, ganham uma pontuação. E essas 7 áreas, por sua vez, com a sua pontuação, viram uma pontuação única.
Então, assim, que a gente chama de IDL agregado. Então, no fim, a gente tem uma pontuação para cada uma das áreas de análise e uma pontuação única para a cidade, que é essa condensação de todo esse, desde o indicador até os campos de análise, até essa pontuação final para cada um dos 876 municípios, e isso vira, então, um painel de análise, né? Então, você batendo o olho, você pode olhar com diferentes níveis de profundidade, desde eu quero olhar o IDL, a pontuação no IDL da cidade X, você já tem uma percepção de quão bem colocada ela está naquele universo de avaliação, e você pode ir descendo nas camadas. Eu quero olhar, então, a pontuação das variáveis, eu quero olhar os indicadores. Como é que a gente distribui essas informações? A gente tem um site, depois eu vou abrir aqui para vocês conhecerem. A gente gera relatórios por cidade. Então, assim, cada uma das 876 cidades tem um relatório próprio, detalhadamente, com os dados, como é que aquilo está estruturado. Enfim, e a gente gerou algumas outras informações aqui que vai fazer mais sentido quando eu abrir. O que a gente pode, então, de novo, né, o que a gente pode fazer com essa informação? O que essa informação se presta? A gente pode, avaliar a evolução de uma cidade, né, de um ângulo geral, que é essa pontuação única, ou segmentado por campo de análise. Como é que uma cidade, Brasília, como é que Brasília evoluiu em termos de bem-estar para a longevidade no quesito habitação entre 2017 e 2020? Ou finanças entre 2017 e 2020? Ou eu posso simplesmente avaliar como é que Brasília evoluiu no IDL agregado entre 2017 e 2020. Isso é uma possibilidade que o IDL permite. A gente consegue comparar cidades também. Essa é uma outra possibilidade que o IDL abre. Porque como eu estou analisando todas as cidades com os mesmos indicadores sobre a mesma metodologia e eles geram essa pontuação, eu consigo, então essa cidade está melhor do que essa cidade, né? Em que? Isso, você descendo nos detalhes, você consegue ir entendendo e fazer essa comparação. Por exemplo, só para dar um exemplo, é interessante, eu estava até hoje mais cedo conversando com uma jornalista de um jornal de uma cidade da Grande São Paulo. E ela estava falando, como é que eu posso, então, olhar a realidade de Santa Isabel, que é o município onde essa jornalista mora e trabalha, com Poá, com Ferraz de Vasconcelos, com Itacoaquecetuba, enfim. Né? Isso é bem legal, assim, conseguir a gente avaliar. Então, ajuda, né, nos instrumentaliza a trabalhar e avançar a questão da longevidade. E uma outra aspecto, né? Antônio, pois não. Só uma questão rápida. Claro, por favor. E também pensando assim que a questão da longevidade ela entra dentro do índice, ele captura uma dinâmica, né? Acho que é isso que você está colocando. Exato. Como a longevidade não sendo uma preocupação apenas para o idoso, né, exclusivamente. Sem dúvida. Em cima ela aborda o processo de envelhecimento, né? Exatamente. Então, traz essas componentes, né? Perfeito, perfeito, Wagner. Eu acho que, e até o último ponto aqui que eu ia citar com relação a isso, então, assim, ele permite essa avaliação da cidade, essa comparação, e ela permite uma projeção, ela permite que cenários de trabalho sejam projetados e perseguidos pela cidade, né? E, inclusive, esse foi um desdobramento desse projeto que nós tivemos, né? O IDL a gente fez em 2017, em 2018 a gente fez uma parceria com o Conselho Nacional do Idoso, onde a gente desenvolveu uma capacitação para gestores municipais usarem o IDL para projetar cenários de trabalho e perseguir melhoras. Então, dado que o meu município, a gente teve 50 gestores municipais participando de várias cidades do Brasil, infelizmente não tivemos ninguém de Brasília, mas, enfim, para serem capacitados a usar o IDL e desenvolver cenários de trabalho para melhorar a questão da longevidade em seus municípios. Então, enfim, no fim das contas, isso era eu já falei bastante aqui, mas eu queria dar uma apresentação conceitual para que vocês possam capturar. Agora eu vou mostrar um pouquinho para ver se tangibiliza. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só um minutinho. Vocês me avisem, por favor, quando eu tiver entrado aí. Ok? Entrou.
Legal. Então, esse daqui, né, o endereço desse site aqui é melhorescidades.org, tá? Então, bem fácil, melhorescidades.org, quem tiver curiosidade de entrar depois. Ele está hospedado dentro do portal do Instituto de Longevidade, que eu convido vocês a conhecer também, obviamente. Mas, enfim, vamos focar aqui no IDE. Tem várias formas de vocês buscarem essas informações, tá? Vocês podem segmentar o resultado da pesquisa por região, por exemplo, né? Então, vocês veem aqui melhor cidade por região. Vocês podem segmentar por área de análise, como eu falei, são 7 campos de análise que a gente olha: cuidados da saúde, que são os serviços médicos; bem-estar, que, enfim, a gente tem aí indicadores como quão saudável é uma população, aí a gente olha a prevalência de certas doenças, a gente olha a oferta de serviços como de condicionamento físico, ou seja, quanto que aquela população tem condições de não ficar doente, justamente. Pode segmentar por qualquer uma das 7 variáveis. E aí, vamos olhar aqui, então, Brasília, né? Para vocês verem um pouco como é que essa informação está disposta. Brasília foi avaliada na categoria cidades grandes, esse é um ponto importante de ser entendido, né? A gente avaliou 876 municípios, eles estão segmentados em 2 categorias, cidades grandes e pequenas, né? E isso é importante porque a gente sabe que a heterogeneidade regional no Brasil é gigantesca, né? A gente tem desde São Paulo, com 12 milhões de habitantes, até cidades que não têm 1.000 habitantes, né? Então, assim, os 876 municípios que a gente avaliou estão todos eles entre os 1.000 municípios de maior população. Isso tem um porquê, né? A gente não tem nenhum preconceito com municípios pequenos, mas, primeiro, diz respeito à nossa capacidade finita de levantar dados, levantar informações, e também o fato de que os municípios maiores tendem a ter mais informações disponíveis, né? Pela sua capacidade pelo seu capital humano empregado nas prefeituras, nas cidades de forma geral, né, é capaz de gerar essas informações. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Bom, então, e aí a gente segmenta essas 876 cidades em cidades grandes e pequenas para, de alguma forma, minimamente preservar a comparabilidade entre elas, tá? Então, entre 280 cidades grandes, que foi o número de cidades categorizadas como cidade grande, Brasília ficou em 164º lugar. Isso na avaliação 2020. Depois eu vou abrir um slide de comparação 2017 e 2020 para vocês verem o que melhorou, o que piorou. Então, aqui está a pontuação de Brasília, nesse ano de 2020, para cada uma das variáveis, para cada um dos campos de análise. Então, a habitação ficou sempre de 0 a 100. Então, a habitação ficou com 30,9, saúde, que é a oferta de serviços médicos, foi o pior resultado da cidade, 17,2, bem-estar, 76,6, etc. Enfim, eu só quero dar um overview, uma visão geral aqui de como essa informação está disponibilizada, para depois vocês também trazerem as dúvidas. Aí tem várias formas de comparar a informação, de avaliar. Então, por exemplo, aqui nesses gráficos de barra, a gente compara Brasília, está muito pequenininho, não sei, talvez não estejam enxergando, mas a gente compara Brasília com a melhor cidade da região, que é, no caso, Centro-Oeste, e que foi Campo Grande. A melhor cidade mais bem colocada na região Centro-Oeste, dentro do IDL, foi Campo Grande, e a melhor cidade no ranking geral de todas as avaliadas, que foi São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. E aí, enfim, quem estiver visitando pode baixar o relatório relatório da cidade. Eu vou abrir aqui, o relatório da cidade é uma visão detalhada da cidade, né? Então, isso aqui, só para vocês terem uma visão. Vocês estão enxergando esse documento aqui já? Brasília DF? Uhum. Tranquilo, está aparecendo. Beleza, então, enfim, aqui vocês veem esse gráfico de dispersão, mais uma vez, e aí com mais detalhes, inclusive abrindo por indicador. Então, o que está avaliado na variável habitação? Tais e tais e tais pontos. O que está avaliado na variável saúde? Tais e tais e tais pontos, com as respectivas notas para cada um dos indicadores. Então, essa é a lógica. A gente tem os indicadores que viram uma pontuação para a variável, para o campo de análise, que, por sua vez, viram uma pontuação para a cidade do IDL agregado. Tá? Deixa eu abrir aqui um PowerPoint,
que no fim das contas, assim, tem esses vários materiais, eu condensei isso aqui de uma forma comparativa mais simples, enfim, eu indo direto aos pontos que eu queria destacar aqui nesse PowerPoint. Entre 2000, então, assim, as barras azuis, tá? São... perdão, melhor, eu vou pedir o seguinte, o Wagner, você pode pedir para abrir esse... Posso. Nomuras, pode abrir esse slide para a gente, por favor? Obrigado. Nada. Então, vocês estão vendo aí, né, cada uma das 7 variáveis e uma oitava, que estão isso aqui, CS é cuidado de saúde, BE é bem-estar, FIM, finanças, ZAB, habitação, educação e trabalho, cultura e engajamento, indicadores gerais, que é uma variável que a gente tem que agrega dados importantes para, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer está dentro de indicadores gerais. O número de acidentes com mortes no trânsito está dentro de indicadores gerais. Então, são indicadores que não estão em nenhuma dessas outras 6 variáveis de forma categórica, mas que são relevantes para a discussão do bem-estar na cidade. E o IDL geral aqui na ponta, né? Então, o que a gente está vendo? Brasília teve uma queda grande entre 2017 e 2020 em cuidados de saúde, 48 para 17,20. Teve uma queda bastante significativa na questão de finanças também, de 80,39 para 38,7. E uma queda sutil, mas que não foi, enfim, não chegou a se tornar uma pontuação ruim, né? Se manteve em 76,6 em bem-estar. Nas demais categorias, a cidade melhorou. Então a gente vê aqui, de habitação foi de 14,2 para 30,9, educação e trabalho 47 para 54, houve melhora, mas na verdade são melhoras onde a pontuação de 2020 ainda não é excelente, né? Ela está ali, por exemplo, aqui em 30,9 é relativamente baixa, 54 está perto, a gente considera que acima de 60 é algo razoável, aceitável, né? Sim, vários dos pontos aqui, embora tenha havido uma melhora, continua abaixo de 60. A única que melhorou e subiu para além de 60 foi indicadores gerais. Isso resultando no fato de que no IDL agregado, nessa pontuação única, houve uma queda de 55 para 49,3 da cidade. Pode interromper o compartilhamento, obrigado. Então, essa é a forma. Então, essa informação toda está disponível, né, aí para consulta, de novo, como eu falei, né, para os gestores públicos, para os empreendedores. Por que para os empreendedores? Porque, veja, vocês, né, quem está aqui, está interessado em empreender para o segmento, pensando em longevidade, pensando em gerar bem-estar. Embora o aging tenha um foco mais específico em idosos, em particular, né, e o IDL seja uma análise, como eu falei, que não se restringe à questão do idoso, da longevidade, do bem-estar, e uma vida, um curso de vida, a professora Isolda Gunter falou, né, na verdade se trata do curso de vida inteira, e para construir esse bem-estar lá na frente, a gente tem que começar desde cedo. Mas, ainda assim, tem pontos bastante específicos. A gente tem, por exemplo, na variável habitação, a presença de instituições de longa permanência para idosos ou não. A cidade tem? Quanto tem? Está bem ou está mal? Então, você consegue identificar, por meio do IDL, alguns pontos críticos, caso o seu público, caso o público que você quer atender como empreendedor seja o público idoso. E, de uma maneira geral, você pode se orientar, né, quais são as necessidades das cidades com base nesses resultados. A mesma coisa para os gestores públicos e a mesma coisa para os cidadãos, né? A gente está aí vou só compartilhar a tela mais uma vez e já concluo a minha fala. Aqui uma das coisas que a gente está provocando, né, aqui ao ter lançado essa segunda edição da pesquisa do IDL 2020, a gente pergunta, né, isso aqui, sua cidade está preparada para todas as idades? Aqui as pessoas podem deixar a sua opinião, né, e nosso objetivo é, ao fim de um período aí de 3 a 6 meses, dependendo um pouco da frequência com que as pessoas respondam, consolidar esse resultado e deixar disponível aqui para consulta, né, entre os nossos materiais aqui de pesquisa, como que as pessoas percebem as suas cidades. Então, é um elemento a mais para as pessoas interagirem conosco, né,
e que a gente pode disponibilizar e que fica como recurso disponível para consulta. No fim das contas, é isso. A gente, como instituto, né, e como área de responsabilidade social da companhia, nosso objetivo é trazer uma contribuição, de novo, para que todos vivam mais melhor. E, enfim, aí no âmbito das cidades, é isso que a gente está fazendo. Eu fico disponível para tirar qualquer dúvida, para esclarecer o que vocês quiserem. Obrigado mais uma vez aí, Wagner. Antônio, excelente trabalho, apresentação, muito boa mesmo. Acho que esse relatório, eu já conhecia o trabalho desde o primeiro trabalho que vocês divulgaram. Então, assim, sou suspeito para falar, eu gosto muito do trabalho que vocês produzem e da intenção dele, né? Que isso que é o principal, que é justamente isso. Você também está preparando os gestores públicos, convidando eles para estarem desenvolvendo as ações necessárias para atacar esses pontos, né, que chamam muita atenção aí. Brasília ter piorado tanto assim nessa questão, nessa componente de saúde, tem que investigar o que aconteceu. Também na componente aí de habitação, né? Acho que foi habitação, não foi? Você te mostrou. Deixa eu abrir aqui de novo o PPT. Foi 2 pontos, né? Saúde e habitação. Eu acho que foi habitação, se não me engano. Habitação, sim. Né, professor? Acho que foi, né? Foi habitação. Enfim, esse até é um tema que a gente... Não, a habitação melhorou, mas continua, né? Baixo. Continua baixo. Tá baixo. Os dois pontos críticos, os 2 pontos que houve uma queda de fato. Foi financeiro, né? Que caiu bastante. Isso. Financeiro, isso. Verdade. Exato. E a gente até tem uma dívida aqui de fazer um debate específico sobre habitação aqui. Então, esse indicador já nos traz essa responsabilidade de fazer uma discussão do EIDE justamente sobre essa questão de moradia aqui em Brasília. Então, a gente vai aproveitar o gancho aí até para definir o próximo evento nessa linha. Também gostei bastante além de pegar os dados que estão disponíveis nas bases de dados, vocês também buscarem a percepção das pessoas, né? Sem dúvida. O que as pessoas estão achando, porque o sentimento, às vezes o indicador pode trazer uma nota, um score bom, mas a sensação que as pessoas têm é que ele não está capturando, né? Então, isso... Ou o contrário também pode acontecer, né? O score está ruim e as pessoas acharem que está... Então, eu acho que combina. Foi muito bom vocês terem buscado ofertar essa oportunidade. Então, se vocês me permitem, nós vamos, então... temos algumas questões aqui que já foram endereçadas, algumas perguntas. Eu vou começar com a professora Isolda e sinta-se à vontade, Antônio, para complementar também. Está ótimo, maravilha. A Thais, ela traz a seguinte questão, né? Como trazer essa discussão para o âmbito de gestão, né? Considerando que estamos em transição demográfica e epidemiológica, os idosos serão a grande maioria, né? A maioria populacional, que se projeta, se não a maioria, mas pelo menos 1/4 da população, né, nas cidades vai ser formada por idosos nos próximos anos. Como é que a senhora... Professora, pode começar, por favor. Olha, nós temos de ver esses dados, porque, veja, só no Brasil morreram mais de 115 mil idosos. Então, temos de ver como vai ser isso. Porque o Brasil não está preparado de maneira alguma para o envelhecimento da população. Por exemplo, em relação à habitação, compare os apartamentos antigos, que tinham 6 apartamentos por andar, depois passou a ter 8, então 24, e agora não tem mais, não é vazado. Então, você pode ter até num andar 16 apartamentos. Esses apartamentos, você pode sair, quando tem elevador, você pode sair do elevador de cadeira de roda, uma cadeira de roda pode andar, entrar no banheiro. Pelos corredores, né? Pelos corredores, sem falar só na habitação. Então, Brasília piorou muito em relação aos projetos e aos primeiros blocos de apartamento, e hoje em dia.
Eu estava num local e uma pessoa disse, eu não sei como é que faço, o meu apartamento tem 2 quartos, mas num só dá um guarda-roupa e no outro dá a cama. Então, essa coisa está piorando muito, né? Então, de fato, a gente tem que fazer todo um levantamento para ver como é a população, porque, do ponto de vista da saúde, ninguém vê melhora, né? Nem apoio, nem suporte para isso. Do ponto de vista da habitação, do ponto de vista do transporte, de certa forma, nós não estamos preparados. Né? Verdade. Eu concordo. Posso complementar? Pode sim, por favor. Eu acho que, enfim, concordo integralmente aí com a professora Isolda, a gente não está preparado, né? E como é que a gente traz, né, para o âmbito da gestão, né? Como é que a gente sensibiliza? Eu acho que eu gostaria de destacar uma coisa que me preocupou muito, né, recente aí. Eu confesso que eu não sei, não estou nem a par de que encaminhamento teve, porque obviamente a pandemia afetou, mas a gente teve o censo 2020 ameaçado de corte, aí brutal. Então, assim, veja só, se a gente olha para as informações disponíveis e vê que a situação é crítica, imagina sem informação. Imagina sem dado, imagina sem informação. Como é que a gente leva isso de maneira estruturada? Né? A Thaís fez a pergunta, como é que a gente leva isso para a gestão? O gestor só pode gerir se ele mede, se ele tem como medir, se ele tem como avaliar. Então, assim, é crítico que a gente tenha colocado aí o censo, por exemplo, que é um esforço brutal, né, que acontece de 10 em 10 anos só, mas que alimenta toda uma série de pesquisas que vem na sequência, em questão, né? Então, assim, é bastante preocupante, mas, enfim, vamos em frente fazendo a nossa parte. Wagner, por favor. Então, vejam, nós não tivemos o censo, provavelmente não vamos ter, tivemos o PNAD do ano passado, de 2019. Quando nós fizemos essa pesquisa e o resultado dela, eu fui a todos os gestores em relação a Brasília, e polícia, bombeiro, prefeitura, realmente só uma pessoa se interessou, e essa pessoa, então, o que é que fez? Melhorou a iluminação das quadras. Então, não sei se é porque estava naquela fase de limpar as gavetas, porque era mudança de governo, mas eu não vi nenhum interesse. Você via nem na expressão corporal, quando recebia o convite no envelope, você via que, não, aquele não vai de jeito nenhum. Né? Verdade. E essa questão, né, voltando aí no ponto do censo, né, a importância, se você não mede, você não faz gestão, né? Se a gente não tem indicadores, como é que você vai poder atuar, né? Então, isso é muito crítico, né? Eu queria agora abordar duas questões aqui, a questão que o Diogo traz para vocês dois também na mesma sequência, a professora, a senhora começa. A pergunta do Diogo, ela vai no sentido de a segurança é uma forte demanda da população como um todo. Quais seriam as especificidades da segurança apontada por esses idosos, né? A percepção de falta de segurança que eles estão abordando, professora. Então, veja o seguinte, era muito mais a percepção de segurança, o medo. Nenhum dos que nós entrevistamos tinha sido assaltado, mas eles conheciam alguém, mas o medo era muito grande, então, era a percepção de que estava correndo perigo. E o que eles apontavam era o seguinte, a necessidade de ter um policiamento, e de ter alguém que observe nas quadras e de ter iluminação, porque a iluminação nas quadras é muito ruim. Então, se a iluminação, eles acreditavam que melhorando a iluminação, esse sentimento de segurança ia aumentar. E, ao mesmo tempo, o que eu percebi, muitas vezes não era expresso dessa maneira, mas as pessoas que tinham mais recursos eram aquelas que tinham mais medo de perder aquele recurso. Então, porque você pode pensar o seguinte, na superquadra 108.308, quadra modelo de Brasília, muita gente morava lá
mas muita gente não tinha condições para pagar o condomínio, estava com o condomínio atrasado. Então, essa coisa também apareceu muito, essa dificuldade financeira. Mas quem tinha mais, tem mais medo de perder aquilo. E o que eles apontavam era a iluminação e o policiamento. Essa é como os pontos principais aí, né? Então, a gente já vai se encaminhando aqui para o final, para a gente também não extrapolar muito tempo. Eu vou pegar a pergunta do Ricardo Fragelli. Ele registra aqui que ouvir a professora Isolda é sempre bom, serenidade e simpatia. E ele gostaria de saber a opinião dos debatedores sobre a solidão vivenciada por muitos de nossos idosos. Tema muito importante esse. Nossas cidades estão preparadas para estimular uma vida mais ativa dos adultos sêniores? Não estão, Ricardo. E com essa pandemia, pior ainda, porque nós vemos o quê? As pesquisas mostram que para ter um bom envelhecimento, é preciso ter saúde, relações sociais, com o amigo e com a família, e dinheiro e um pouco de sorte, né? Em relação a tudo isso. Então, eles não falavam muito que se sentiam sós. Mas o que você sentia é que é muito bom fazer pesquisa com idosos, porque eles conversam, eles falam. Se você pensa que vai passar meia hora, você passa uma hora e meia. Em relação a um adolescente, como é difícil, né? Você tem de puxar as palavras, as conversas. Então, eles não falavam muito sobre isso. Mas o que você percebe é o seguinte, que as memórias também eram memórias mais positivas. E as pesquisas mostram que aquelas pessoas que têm memórias mais positivas e que têm um bom envelhecimento, é quase que não coloca os eventos ruins no freezer. Elas esquecem aquilo e valorizam só aqueles aspectos positivos. Então, nessa pesquisa, nós também vimos isso, né? Excelente. Então, aquela coisa de quando o vento está grande, faz como o grande marinheiro, né? Leva o barco devagar. Exatamente, verdade. Muito bom. Você quer complementar, Antônio, essa questão da... Eu acho que tá dito assim rapidamente, né? Eu acho que um pouco aquilo que eu comentei a respeito da percepção de segurança que a professora acabou de retornar, né? Às vezes com pequenas melhorias, né? Às vezes assim uma iluminação melhor já gera uma percepção melhor do espaço, isso gera uma interação maior e uma diminuição desse medo, e uma diminuição da segurança. Claro que o policiamento é importante, mas o cuidado com o espaço, né? Ter espaços agradáveis. Eu estava lendo a respeito recentemente, assim, né, de como a iniciativa em determinada cidade de colocar bancos, cadeiras, por exemplo, no comércio, né, que as unidades comerciais variadas tenham cadeiras para as pessoas idosas se sentarem. Isso, sabendo que aquele recurso está disponível, ela se predispõe mais a sair. E, ao fazê-lo, ela diminui, obviamente, a sua solidão. Ela sai, interage, etc. Então, com pequenas mudanças, você consegue gerar uma percepção melhor, você consegue uma percepção e uma interação melhor, de fato, com o ambiente, que vão diminuir a solidão, mas, de forma geral, se a pergunta é se elas estão preparadas, se as cidades estão preparadas, eu diria que não. Concordo plenamente. Acho que a gente tem um longo caminho, né, para percorrer, mas a gente já está chegando aqui no final do nosso evento, também para não extrapolar muito. Eu queria mais uma vez registrar os nossos sinceros agradecimentos aí para vocês dois. Vocês trouxeram contribuições muito grandes aqui para a reflexão, acho que tanto do ponto de vista acadêmico, empresarial e a própria ação do Estado. Tem muitos estudantes, empresários e algumas pessoas aqui que trabalham e auxiliam no processo de formação de política pública. Eu acho que isso, o trabalho que vocês trouxeram, a contribuição, ela certamente vai ser utilizada. A gente tem condições aqui, já vi alguns elogios aqui com relação à riqueza do material, a oportunidade de poder fazer o uso desse material. Então,
Queria agradecer também a presença de todas as pessoas que estão participando conosco aqui. Vou abrir para vocês dois fazerem um registro final, né, antes da gente se despedir. Um agradecimento especial ao Nomura. Vamos contratar lá também o professor Gunter também, que ele pode trabalhar na equipe aí também junto conosco, tá certo? Hoje ajudou bastante, um agradecimento especial para ele aí, pelo suporte, viu? Obrigado. Então, vou abrir para vocês fazerem, então, um agradecimento final e a gente encerrar nosso evento. As considerações. Professora, comece, por favor. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, pedir desculpa pelo atraso. Graças a Deus, o Hart estava aqui e ajudou, né, nessa coisa final aí. E eu gostei muito de poder participar e conhecer o trabalho de Antônio e vou em busca dele, né? Muito obrigado a todos vocês. Maravilha. Olha, eu que agradeço, Wagner, mais uma vez o convite. Quero dizer à professora que eu, como psicólogo, conheço o trabalho seu, já não me enveredei por esse caminho, mas sei do trabalho que você desenvolveu lá na UNB, na psicologia ambiental, e então é uma enorme honra para mim compartilhar essa noite falando com você. E para todo mundo que tiver ficado interessado aí no trabalho do Instituto Longevidade, convido a conhecer longevidade.org, tá? Instituto, vou até colocar aqui no chat também. E fiquem à vontade de entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida, enfim, seja sobre esse projeto aí em particular, seja qualquer outra ação, estamos disponíveis para trocar com quem quer que tenha interesse. Um abraço, obrigado. Muito obrigada e parabéns, Antônio, pelo trabalho. Muito obrigado a todos. Então, Nomura, vai ter música de encerramento hoje? Vamos, eu queria convidar para o pessoal, quem puder abrir o microfone, quem puder abrir câmera, para a gente dizer um muito obrigado juntos ao professor Isolda, para o professor Antônio também. Acho que é um gesto simbólico, né, professora? Mas de coração. Muito obrigada. Vamos lá, quem puder abrir o microfone. Até 3 a gente fala todo mundo junto. Parabéns, obrigada. É bem bagunçado mesmo, mas é legal, viu, Antônio? Vamos lá, pessoal? Eu vou só falar, estou sem vídeo. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Uma ótima noite.